uma função do segundo grau. Ok, perfeito. Ele disparou. Ele disparou da origem. Como ele disparou da origem, o ponto Y, onde ele corta o eixo Y, é no zero. Então, por isso que o valor C dele é zero, o termo independente é zero. Então, nós temos uma função do segundo grau com valor incompleta, onde o C é zero. Ok, então maravilha. Então, vamos lá. Vamos ver o que o exercício está pedindo para mim. Determine em metros o alcance desse projétil. Meus amores, eu preciso que vocês me digam o que vocês entenderam dessa pergunta. Eu vou passar isso aqui para baixo para ficar junto. Peraí. Ó, determine em metros o alcance desse projétil. Gente, eu preciso que vocês me digam o que vocês entendem disso. O que ele está perguntando? Quem consegue? Ou quem pode? Seria a distância que ele conseguiu chegar? Perfeito. É a distância. É até onde ele foi. Perfeito. Então eu tenho que descobrir aqui, ó. Eu sei que ele saiu do zero. Aí ele andou e chegou até aqui. Então ele quer saber que valor é esse. Como que eu calculo isso daí? Quem consegue me ajudar? Que ponto é esse? Não é o vértice? O vértice é o ponto mais alto que esse projétil atingiu. O vértice tá aqui, ó. O vértice é o meio da função, né, do meu arco. Então, o vértice tá aqui. Que valor que é esse? Quem lembra? Vamos pensar? Raiz, né? Isso, perfeito, perfeito. Não reconheci a voz, desculpa, não sei quem respondeu para mim. Quem respondeu para mim? Arthur. Oi, Arthur, isso mesmo, isso mesmo. Então, quando a gente tem uma função do segundo grau, ela vai cortar o eixo x. Então, quando ela corta o eixo x, são as raízes. Opa, uma raiz dessa função tá nítido ali, a gente consegue enxergar. Qual que é a primeira raiz dessa função? Zero. Zero, perfeito, ela está cortando o eixo X aqui, ó. Então, uma raiz eu já sei que é zero. Então, a outra raiz vai estar aqui, ó. Então, esse ponto máximo, a maior distância, aqui, ó, o alcance desse projétil, até onde ele chegou, é onde vai estar o x2, né? No caso aí. Então, a gente pode falar que ali é o x1 e o alcance dele é o x2. Vamos lá. Pensa lá na função. Qual que é a função? Todo mundo consegue pegar uma função do segundo grau. Deixa eu só corrigir aqui, eu quero colocar aqui, ó, x1 e ali o x2. Vocês conseguem, tendo uma função do primeiro grau, de segundo grau, perdão, falar para mim quem é o x1 e quem é o x2? Vocês conseguem? Como que eu descubro quem é o x1, quem é o x2? É só fazer o quê, galera? Por soma e produto? Por soma e produto, ou seja, eu tenho que localizar quem? As minhas raízes. É isso mesmo. Então, eu tenho que achar as raízes. Como que eu acho as raízes? Ou por soma e produto, ou por Bhaskara mesmo, né? Nesse caso, meus amores, o que a gente tem? Nós temos uma função do segundo grau incompleta. Não é uma função do segundo grau incompleta? O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer por fatoração, tá? Tá pequeno, tá grande, isso aqui tá feio. Vocês podem fazer por fatoração. Todo mundo sabe resolver uma função do segundo grau por fatoração? Fala o que eu quero ouvir. Não. Eu não. Hã? Ótimo, perfeito. É isso mesmo que eu queria ouvir, tá? Então vamos anotar aqui, eu vou anotar aqui embaixo para vocês, quando vocês forem resolver, para que vocês saibam o que é para fazer. Então, determine em metros o alcance desse projétil. Basta calcular o valor de x2, ok?
que é o valor da segunda raiz. Então, depois vocês vão calcular isso aqui para mim. Como que a gente vai calcular? Deixa eu pegar a função aqui, ó. Ela está aqui em cima. Eu quero que vocês, tudo bem, vocês podem fazer por soma e produto, vocês podem fazer por Bhaskara, o que vocês quiserem. Mas acompanha qual que é o meu raciocínio, acompanha qual que é a minha proposta. A minha proposta é que a gente faça uma revisão. Eu estou pegando uma atividade extra para trabalhar vários conteúdos com vocês. Então, eu quero revisar com vocês fatoração, tá? Então, acompanha aqui comigo. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar o quê? Que eu preciso achar os valores de x aqui. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou colocar em evidência. Na verdade, eu vou resolver isso aqui, ó. Eu vou igualar isso a zero. Por quê? Porque eu estou supondo que o valor do y é zero. Quais são os valores do x? Tá? Então, presta atenção. Sempre que eu pego uma função e igualo ela a zero, eu estou chamando o y de zero. Se eu chamar o y de zero, a minha função vira uma equação do segundo grau. Portanto, ela vai ter duas raízes. Uma raiz, a gente já sabe que é zero, pelo desenho, pela conclusão nossa. Qual vai ser a outra? Então, aí vocês vão resolver da maneira que vocês acharem mais fácil aí, tá? Então, vamos resolver. Eu quero fazer por fatoração. O que aparece no primeiro termo, que aparece no segundo termo também? O X. O x. Então, o x eu vou colocá-lo em evidência. O que significa colocar o x em evidência? Eu vou tirar um x de cada termo e colocar ele como fator comum, em evidência, tá? Então, eu vou tirar ele dali e vou abrir parênteses. Okay? Então, tá bom. Eu tirei um x daqui. Eu tenho x quadrado. O que é x quadrado? X vezes x. O x apareceu duas vezes. Eu tirei um e pus aqui na frente. O que vai sobrar? Quem fala para mim o que sobra aqui, ó? Menos 0,5x. Concordam comigo? Por quê? Menos meio, menos 0,5x quadrado, eu tirei um x, ficou só o 0,5x. Tudo bem? Agora, olha nesse segundo termo. Se eu tirar o x dali, o que vai acontecer? Vai sobrar quem? O 5. O 5. Galera, me ajuda aí, gente. Vamos lá, libera o microfone. Mais de uma pessoa falando comigo fica um pouquinho mais legal. Tô precisando da ajuda de vocês hoje. Vamos lá. Ó, então o que acontece? Fiz fatoração. Prof, eu não sei se o que eu fiz está certo. Ok, faça a verificação. Como que você vai fazer a verificação? Lembra que aqui tem uma multiplicação. Se a gente fizer a propriedade distributiva aqui, ó, será que eu volto no de cima? Volto. Então tá certo, fiz certinho. Tá? Ok. Como que funciona a fatoração? Como que um resultado de multiplicação resulta em zero? Quem fala para mim? Quando que uma multiplicação dá zero? Quando tem um zero? Quando tem o zero. Ou seja, zero vezes alguma coisa, ou alguma coisa vezes zero, ou zero vezes zero. Então, para esse resultado ser zero, ou x é zero, ou menos 0,5x mais 5 também é zero. Tá? Então, sempre que existe essa multiplicação, que resulta em zero. Ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero, ou pode acontecer também das duas raízes ser zero, né? Uma parábola ali que corta ali na origem, né? Que fica certinho ali com o vértice na origem. Isso também pode acontecer, tá? Opa, olha aqui. A primeira raiz a gente já achou. Então, realmente, a primeira raiz aqui, ó, é zero. Então, x1 igual a zero. Então, essa já é a primeira raiz do exercício. Ah, prof, mas isso a gente já sabia. Perfeito, estou confirmando aqui, ó, que o x1 já é zero.
tá? Deixa eu colocar isso tudo em azul. Ah, eu vou colocar em azul para vocês saberem que é resolução. Olha lá. Agora eu preciso resolver isso daqui, ó. Como é que eu resolvo isso daqui? Equação de primeiro grau. Simples, não é? Pensa na cabecinha de vocês aí. Gente, vocês precisam estar um passo à minha frente, tá? Então pensa aí. O que que eu faço no momento desse? Nossa senhora, eu tô demorando demais. O que que eu faço nesse momento? Passo 5 para o lado de lá. Agora então eu não vou terminar não, tá? Quando vocês resolverem isso daqui, vocês já vão achar o valor do outro x, que vai ser o x2. Passo 5 para lá, o menos 0,5 está multiplicando, passa dividindo. Aí aqui vocês vão calcular o x2. Tudo bem? Então depois vocês terminam aqui. Esse x2 Professora, representa... Oi. eu tenho uma dúvida. Você igualou essa equação a zero porque o ponto ele saiu da origem, tipo zero, zero? Eu não entendi. Não, não. Porque eu vou resolver essa função. Para eu resolver essa função, eu vou chamar o Ah, y tá. de zero. Tá, Sempre entendi. assim. Lembra que a gente atribui valores para o x? A gente também pode atribuir valores para o y. Quando eu falo que o y é zero, ou seja, aqui no meu desenho, ó, o y é zero. O y está aqui. Encontra com quais pontos? Com esse e com esse. Quem são esses dois pontos? O x1 e o x2, que é onde corta o eixo x, tá? Pensa aí, quando o y é zero, o que que acontece? O y é zero, então não vai subir nem descer. Ele vai andar em cima do eixo x. Quando ele anda sobre o eixo x, são as raízes, tá? Tá, obrigada. Por nada. Então, vocês vão resolver isso daqui e aqui vocês vão encontrar o alcance desse projétil, tá? Agora aqui sim, ó, a altura máxima atingida pelo projétil. Então, vamos de novo. O projétil estava aqui, no chão. Subiu, 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 subiu. Desceu, 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 desceu. Então, realmente, aqui, ó, é a altura máxima dele. Para eu descobrir a altura máxima dele, eu tenho que descobrir o vértice. Ah, mas pera um pouquinho. O vértice, eu tenho as coordenadas, né? Ele é um ponto. Eu tenho o x do vértice e tenho o y do vértice. Qual que eu vou calcular? Para descobrir a altura máxima. Ok, vocês já descobriram que o ponto máximo dele coincide com o vértice. Só que o vértice, ele tem um par ordenado. Ele é x do vértice e y do vértice. Então, para eu descobrir a altura máxima que ele vai atingir, eu vou calcular quem? O Y. O y do vértice, isso mesmo. Por que que eu sei? Ah, galera, porque ele falou que altura, ó. Falou altura. Se ele falou altura, a altura está em qual eixo? No eixo x ou no eixo y? No eixo y. Por isso que eu sei que eu vou calcular o y do vértice. Entenderam a lógica do exercício? Então, a altura máxima, tá? Então, basta calcular o y do vértice. Como que vocês vão calcular o y do vértice? Aqui tá fácil achar o x do vértice, porque a metade aqui, né, é fácil, é só vocês pegarem o x2 e dividir por meio, e aí substitui na função, que vocês vão achar o y do vértice, ou faz pela fórmula. Tudo bem? Dá para fazer? Pensa na cabeça de vocês aí. Dá para calcular o y do vértice? Sim. Então, vocês vão ter as alternativas aí, ver se bateu, ok. Se não bateu, depois eu vou colocar, então, aí lá para vocês no formulário. Tudo bem? Podemos encerrar esse exercício? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Olha agora a próxima. O lucro mensal de uma empresa é dado por... Nossa, que beleza, ele me deu a função. Gente, agradeçam. Sempre que o exercício trouxer a função para vocês, já é meio caminho andado, tá? Porque pode ter exercício que não traz, aí vocês têm que montar. Aí dá muito mais trabalho. O lucro mensal de uma empresa é dado por L de x igual menos x² mais 30x menos 5.
Espera um pouquinho. Antes de eu começar o exercício, eu já vou pensar nessa função. L de x igual menos x quadrado. Opa! Concavidade para baixo. Todo mundo enxergou isso? Onde que essa função corta o eixo y? No menos 5, tá? Então, duas coisas que vocês já têm que concluir. Ó, concavidade voltada para baixo. E o que vocês vão concluir? Que ela corta o eixo y em menos 5, no ponto 0, menos 5, tá? Então, vai cortar lá embaixo. Gente, isso aqui tem que ser direto aí na cabecinha de vocês quando vocês olharem uma função, tá? Então, vamos lá. Onde X é a quantidade mensal vendida. Ó, então ele vai falar pra gente por mês. Determine o lucro mensal máximo possível dessa empresa. Se eu tenho uma função do segundo grau, de concavidade para cima, ele me pediu para calcular o lucro máximo. Então, eu tenho uma função do segundo grau, onde o eixo X é meses, no caso, e o eixo Y, lucro. Ok. Ele me pediu um lucro máximo. O que eu tenho que calcular? Quem já conseguiu concluir aí? Então, para calcular o lucro máximo, como de cima, basta calcular o y do vértice novamente, tá bom? Pensa lá, a gente tem uma função onde o eixo x, meses, o eixo y, lucro. Essa parábola está de concavidade para baixo. Onde que eu vejo o máximo dela, o ponto mais alto? No vértice. Esse ponto tem coordenadas x e y. X máximo é a distância. E qual foi perdão, o x máximo dele, né, para quando ele teve o lucro máximo, seria o x do vértice. Qual é o lucro máximo? O lucro está no eixo y. Se o lucro está no eixo y, eu vou calcular o y do vértice. Tudo bem? Conseguiram visualizar a situação na cabeça de vocês? Quando que ele mais vendeu? Vocês vão calcular aí, tá? Como que vocês vão calcular o y do vértice? Por fórmula, ou calculo o x do vértice e depois calculo o y do vértice. Aí vocês vão pensar aí qual a maneira que vocês acham mais fácil. Tudo bem? Posso ir para o próximo? Pode. Ó, tá bem ruim novamente aí o desenho, tá? Me perdoem. Durante o processo de tratamento de uma peça de metal, durante o processo de tratamento, uma peça de metal sofre uma variação de temperatura, descrita pela função. Função do segundo grau, concavidade voltada para... Opa! Concavidade voltada para... Cima ou para baixo? Quem arrisca? Para baixo. Ó aqui, ó. O t quadrado tá aqui, então ela tá voltada para baixo. E o tempo, ó, gente, tá ruim de enxergar, ó. Ai, que computador chato. Mas o tempo é de 0 a 5, tá? Então, 0, eu vou procurar essa imagem melhor. 0 a 5. Esse valor aqui, gente, é 5, tá? Na hora de colocar lá no Classroom, eu vou pôr uma imagem mais visível. Ou então eu refaço isso daqui, tá? Então, já olha o gráfico. O gráfico está falando para gente, o eixo X é tempo, o eixo Y é temperatura. Ó, isso é uma função do segundo grau. Prof, por que ela tá meio manca aí, ó, não tem essa parte? Porque não existe tempo negativo.
Então, ela começou do zero. Então, quando começou, ela já tinha uma determinada temperatura. Estão vendo? Ó? Então, ela já tinha uma determinada temperatura. Quando o tempo zero, já estava aqui com 2 graus Celsius de temperatura. Tá bom? Determine o instante, então ele quer saber o tempo, em que a temperatura atinge o seu valor máximo. De novo, vamos lá. Onde que a temperatura atinge o valor máximo? Ninguém? O vértice. No vértice. No vértice. Então, a temperatura atinge o valor máximo no vértice. Mas ele está pedindo tempo. Qual o instante em que a temperatura atinge o valor máximo? O que eu vou calcular nesse exercício? O X. O X do vértice, tá bom? Então, toma cuidado com o exercício. Nem sempre ele está me pedindo o Y do vértice. Ele está me pedindo, nesse caso aí, o X do vértice, tá bom? Então, a temperatura atinge seu valor máximo no vértice, tá? Então, aqui, basta calcular, nesse caso, o X do vértice. Como que vocês vão calcular? Até olhando aí, vocês conseguem já falar qual que é a alternativa correta. Tá bom? Só olhar para o desenho aí. Mas não custa nada fazer a conta aqui para verificar se está certo. Mas só de bater o olho, vocês já enxergam qual que é o valor para altura para temperatura máxima, já dá para enxergar aí qual que foi o tempo, né, relativo a ela. Tudo bem? Espero que sim. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função. Opa, agora ele deu uma função referente ao custo. Ah, valor de custo? Então ele me deu um valor, uma função do segundo grau de concavidade voltada para cima. Custo, a gente busca sempre o menor possível, tá? Por isso que ela está de concavidade para cima. Por quê? Porque eu vou buscar o valor mínimo. Se eu quero o valor mínimo, ela tem que estar de concavidade para cima, porque aí o vértice está lá embaixo. Considerando o custo em reais e X a quantidade de unidades produzidas, opa, eixo X, unidades produzidas, quantidade. Eixo Y, custo em reais. Tudo bem? Na cabecinha de vocês aí. Determine a quantidade necessária de unidades para que o custo seja mínimo, tá? O que eu vou calcular? Não sei, esse aqui fica com vocês. Tudo bem? Ó, a proposta desse exercício, eu coloquei para que vocês verifiquem também no GeoGebra. Então, se vocês quiserem abrir o GeoGebra, vocês podem digitar essa função inteirinha lá. E aí vocês vão olhar onde vai estar o vértice, vai estar o ponto marcadinho, facinho lá para vocês, tá? Se não, vocês resolvam aí à mão. Tudo bem? Pensa um pouquinho aí. A soma e o produto das raízes de uma função do segundo grau são, respectivamente. Opa, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Devia ter começado por ele. Ó, a soma é igual a 6 e o produto é igual a 5. Se o valor mínimo dessa função é menos 4, o que ele está me dizendo com isso? Que o valor mínimo dessa função é menos 4? Primeira coisa que eu tenho que concluir, ele me deu o valor mínimo. Se ele me deu o valor mínimo, essa parábola está de concavidade para cima ou de concavidade para baixo? Ela está de concavidade. Hã? Pra cima? Para baixo. Para cima, perdão, para cima.
Ela tem que estar assim. Por quê? Porque aí quando ela descer, ela vai ter valor mínimo. Então, essa parábola está de concavidade para cima. Ou seja, o A é positivo. Ok. Vamos rapidinho aqui, ó. Tem quem lembra da fórmula da soma? Depois a gente continua lendo ali, porque eu estou preocupada de não dar tempo. Quem lembra para mim? Qual que é a... Menos dividido por A. Isso, menos B sobre A. Então vamos lá. Eu tenho aqui. Vamos, meu filho, eu preciso da sua ajuda. Vai. Menos B sobre A. O que eu concluo? Ó, menos B sobre A, aqui. Quem lembra para mim quem é o produto? C sobre A, correto? Então conclui para mim, qual que é o valor do B, qual que é o valor do A? Conclui para mim aqui, qual o valor do C, qual o valor do A? Iguala isso aqui, ó. Opa, primeira coisa, se aqui embaixo não tem nada, significa que é 1. Se é 1, aqui embaixo do 5 também não tem nada, então é 1. Então o A é 1. Todo mundo concorda com isso? Sim. Se o A é 1, qual que é o valor de B, qual que é o valor de C? 5, o C e o 6 no B. Menos 6. Porque eu tenho o valor do B negativo. Menos B. É isso. Passo o menos para o lado de cá, tá? Então, só para finalizar aqui, ó. Toda e qualquer função, ela é do tipo de segundo grau. Ax quadrado mais... Eu já estou encerrando. Só um minutinho, gente. Pode ser colocando o número de vocês da chamada aí para mim, por favor. Ó, então A, 1, não vou colocar, então ela vai ficar x quadrado. Tá certo? Tá, porque ele tem que ser positivo, senão eu tinha que mudar o sinal de todo mundo. Menos 6x mais 5, tá? Então, ele me deu o valor da soma e do produto. Pela soma e pelo produto, eu tirei essas informações e consegui montar a minha função. Tá? Então, aí vocês vão analisar, terminem de analisar se o valor máximo, não, perdão, se o valor mínimo dessa função é menos 4, o valor mínimo da função. Determine as coordenadas do vértice. Pensa um pouquinho para mim, tentem resolver, qualquer coisa, podem me chamar que eu ajudo vocês a concluir. Então, só finalizando, eu vou abrir, eu vou colocar isso tudo lá no Classroom, vou postar o vídeo também lá no Classroom, para quem tiver dúvida ainda olha. Vou postar esse PDF também lá, e para vocês responderem o negócio que eu esqueci, até dia 2. Pode ser? Como chama o formulário? Até dia 2 de outubro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham uma ótima e linda semana e peço, por favor, que quem puder, hoje tem aula no Centro de Mídias, tá bom? Assiste lá para vocês me ajudarem. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, gente, por hoje. Beijo, Ana. Prof, Oi, posso tirar uma dúvida rapidinho? pode o quê, minha linda? Tirar uma dúvida. Pode, claro, tô aqui. Ontem eu tava fazendo os exercícios da apostila, que você pediu, aí eu fiz a tabela. Aí, por exemplo, a tabela no X1 dava o resultado, por exemplo, 3. Só que lá naquele gráfico da apostila não tem o 3. Como é que eu iria fazer esse gráfico? Pode pôr no meio, é porque ele já deu, né, o plano cartesiano, né? Como é que ele colocou? De quanto em quanto? Porque Era ele não tipo, colocou de 1 em 1? ele colocou tipo 1, aí depois 1.01, aí 1.02. Ô, louco, ele colocou assim? Ixi, então vai ficar ruim.
Eu acho que tá indo em Deixa eu 12. abrir aqui, peraí. Eu acho que tá 0,2, Tá em... 0,4, 0,6, 0,8, 1. Ô, louco! Tá indo assim? Ixi, então tá Ah, é feio, verdade. vai ficar muito grande. Porque fazendo a tabela dá tipo um no X, dá 0, dá 3, na verdade. Aí ficaria tipo o negócio lá pra cima e não tem. Nossa, é verdade. Ah, é porque ele colocou, né? Pode prolongar, se você Eu quiser prolonguei. prolongar, né? Não, Ou então põe. eu fiz, só puxei É, pra no, cima. e isso, ou então só puxa para cima, isso aí que o Arthur falou. Só prolonga ele, porque 3 ele vai com 1, né? Vai estar aqui em cima. Então só põe ela, leva ela lá em cima. E eu não sei se eu fiz Tá? certo, mas o meu 2 deu 27. No caso, o que eu fazeria com o 27? Põe para cima, ele só vai subir, não precisa preocupar, não. Ele colocou decimal. Nossa, eu não tinha nem visto que ele tinha colocado isso. Eu acho que ele colocou decimal por causa dos anteriores aqui, ó. Dos próximos, melhor dizendo, né? Do negativo. Porque aí 3 elevado a menos 1 dá 1/3. Que aí vai ser 0,3, seria mais ou menos aqui. É só para vocês enxergarem ele aqui caindo, né? Descendo aqui, ó. Mas põe assim, ó. Você tá enxergando meu... Eu tô compartilhando ainda? Tô, né? Sim, Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo a mãozinha aqui, o meu cursor? Ele vai fazer isso aqui, ó. Tem problema, põe ele para cima. O importante é saber que ele vai fazer isso, ó. Ele só quer saber quais pontos ele vai descer aqui, tá? Pode fazer, tranquilo. Põe ele para cima, põe todos eles para cima. O importante é vocês enxergarem esses decimal aí. Pode me mandar tá, foto, que eu olho. Manda uma foto no WhatsApp para mim que eu olho, vejo se tem alguma coisa errada. tá bom. Obrigado, professora. Tá bom? Por nada, que isso. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Ah, esqueci de encerrar a gravação.